Queridos, aleluia. Vamos receber a palavra então, em nome de Jesus. Eu quero orar, pedir a Deus que Ele ilumine a tua mente, a minha, e que flua uma palavra viva sobre a tua vida, sobre a minha vida, e que a gente se torne um agora. Que o Espírito Santo tome cada um de nós aqui e leve cativo as nossas mentes à obediência daquilo que vai ser falado, amém? Para nós termos resultados em nossa vida pessoal, espiritual, familiar, profissional. A palavra de Deus é poderosa para fazer nós darmos frutos em todas as áreas, amém? Porque você, ao receber a palavra, ela vai trazer vida sobre você. Senhor, eu quero te agradecer agora, porque o Senhor nos ouve. Quando a igreja clama, 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor está. Eu te agradeço pela tua presença aqui, porque eu sei que a tua palavra vai ser poderosa em nosso coração hoje, para frutificarmos, ó Deus, e termos uma vida abundante, no nome de Jesus, amém, amém. Vocês sabem que na Palestina existem 2 mares, chamado de mar, na verdade, grandes lagos, mas é chamado de mar. O mar da Galileia e o mar Morto. A água do mar da Galileia é doce, e em seu interior tem muita vida, e essa vida abundante também passa para outros, para onde ele escorre. O mesmo rio Jordão, que alimenta o mar da Galileia, desemboca em outro mar, mas ali, que é chamado Mar Morto, não há vida. Nem as suas águas, nem dentro dele, e nem ao seu redor, não tem vida. Qual a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? É na água? Não. É no solo? Não. A diferença é que o Mar da Galileia devolve a água que recebe, faz fluir para outros lugares, faz com que essa água do Rio Jordão passe, enquanto que o Mar Morto, por ficar muito abaixo do nível do mar, retém as suas águas, retém tudo que recebe, e com o passar dos séculos, foi acumulando tanto sal em seu leito, que a vida ali se tornou quase impossível, pelo alto teor de sal. Dizem que lá é 300 gramas por litro de água, 300 gramas de sal. E o normal é 30 gramas em qualquer outro lugar. E a quantidade de sal é tão grande que torna a vida impossível, não tem vida. E também uma característica é que se a pessoa deita no Mar Morto, ela boia, tão densa que é suas águas, mas não tem vida. O mar generoso, o Mar da Galileia, tem vida abundante em si e transborda ao seu redor. O mar egoísta, o Mar Morto, é morto, como diz o nome. Eu quero ministrar sobre a vida da igreja hoje, sobre a minha vida e a tua vida, sobre uma característica que é a da generosidade, a bênção da generosidade. E para isso eu quero convidar você a abrir em Provérbios capítulo 30, verso 15. E o tema da mensagem é: cuidado com a mentalidade parasita. Cuidado para não desenvolver uma mentalidade parasita, que é muito perigoso e fácil a gente adquirir. Provérbios, capítulo 30, verso 15. Eu peço que os irmãos não
transite, não converse com a pessoa do lado, atrás, para poder prestar muito atenção e receber a vida da palavra, o poder da palavra no seu coração. Todos acharam? No verso 15 do Provérbios 30, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Esse texto, ele fala sobre a sanguessuga. E é nessa palavra que eu quero extrair algumas lições para a nossa vida. Aqui registra o nome de 2 filhas da sanguessuga, Dá e a outra Dá. O simbolismo disso é que o sanguessuga, quem não conhece, é aquele bichinho que tem uma ventosa muito forte, ela gruda na pessoa e ela vai chupando sangue, né? Como os antigos até usavam esse bichinho para poder tirar um pouco de sangue das pessoas, achando que aquilo trazia saúde. Sanguessuga, então, é esse bichinho que se alimenta do sangue da vida de outro. É um parasita. É alguém que é um ser que vive dependente do outro. Essa mentalidade é uma mentalidade de miséria, de escravo. É a mentalidade de alguém que diz: eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não posso nada. É a mentalidade de alguém que, desafiado na mente dele, isto é, no seu interior, nos seus pensamentos, ele logo bloqueia e diz: não vou conseguir. Você tem, você pode? Não consigo, não sei, não faço, não posso, não tenho. Isso é uma mentalidade mesmo. A ideia de que você não consegue, não tem o que dar, coitadinho de mim, tem dó de você mesmo, fica triste quando você pensa na sua situação. Às vezes a gente não se pega olhando para os nossos problemas e nossa vida, sentindo dó da gente mesmo? Quem já pensou isso? Isso é muito comum. Mas isso é uma autocomiseração. É a mentalidade de alguém que acha que não tem nada para dar, não tem nada a fornecer. Baixíssima estima. Mas isso é um engano. É uma mentalidade mentirosa. Porque, na verdade, o que nós temos que dar, o que nós podemos dar é muito mais do que o material. Uma caneta, papel. Nós podemos dar de nós mesmos. Nós podemos dar do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso trabalho. Eu não posso dar do meu dinheiro quando eu não tenho a ele ainda, mas eu posso dar daquilo que poderia produzir dinheiro, do meu tempo, do meu trabalho, do meu esforço. Estão entendendo? É a mentalidade daquele que chega na tua casa pedindo esmola e você fala assim: ó, você pode capinar essa minha calçada que está com muito mato? E eu te dou um dinheirinho. A pessoa sai e vai embora. Acha que você está ofendendo. Ela acha que ela não tem o que dar. Ela tem que receber. Está me entendendo, gente? Isso, de alguma forma, pode estar em você e afetar a sua prosperidade, a sua vida abundante. O texto que Jesus usa, a palavra que ele usa em João 10:10, dizendo que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra abundância é uma vida aditivada, é uma vida
onde tem muito que Ele está nos dando. Agora eu faço uma pergunta para você. É o Senhor Jesus que está mentindo? É a palavra dele que não é muito real e verdadeira? Ou é a nossa mentalidade que ainda não está recebendo tudo de Deus? Com certeza tem alguma coisa aqui que está obstruindo o receber do papai lá do céu. E um dos segredos para você quebrar essa mentalidade sanguessuga, essa mentalidade de deserto, essa mentalidade de escravidão, de pobreza, de miséria, é você começar a ter generosidade na sua vida, ser generoso, generosa, do menor ao maior, tendo dinheiro ou não tendo, tendo coisas para dar ou não tendo. Você precisa desenvolver, meu amado e minha amada, uma mentalidade que você tem para dar. Algo você tem. Mesmo que seja financeiramente R$1 ainda para colaborar. Mas tem gente que fala assim, eu não tenho 100, 200, 500, 1000, mas também não dá R$1 que ela poderia dar. Está me entendendo a mentalidade aqui, gente? Hein? Mentalidade ajuda a brecar, segurar, retroagir, dizer eu não tenho. Opa, você pode ajudar? Eu não posso, não tenho. Se essa pessoa tiver essa mentalidade de abundância, mentalidade de vida abundante, aí ele ia falar, posso sim. Aí pega o que pode e dá. Dá R$1, dá 10, dá 5, mas ele teve a mentalidade que eu posso. E aí o Senhor Deus já dá um ponto na vida espiritual dessa pessoa. O Senhor lá do céu joga mais um ponto. Pá, filho, parabéns. Do que a pessoa fala assim, não tenho, não posso, não consigo. Ninguém, mas ninguém, é tão miserável que não tenha nada para dar. Não existe um ser humano aqui, não tem uma pessoa aqui dentro desse lugar que possa dizer, eu não tenho nada para dar. Se não for de ordem material, tem de ordem espiritual, tem de ordem de tarefa, de ajuda, de socorro, de palavra, de companhia, de levar alguém, de trazer alguém. Generosidade, ato de dar, de fazer. Isso atrai as bênçãos de Deus. E eu vou provar para você com outro texto bíblico. Isso é Provérbios, hein? Que existe uma mentalidade. E o que Salomão está falando aqui, do sanguessuga, que tem 2 filhas, e o nome delas é Dadá, é uma pessoa centrada em si mesmo. É uma pessoa que acha que todo mundo deve dar para ela, que todo mundo deve atender as suas necessidades, mas ela nunca tem o que dar. Porque eu sou um coitado, eu sou uma coitada, eu sou um miserável, eu sou uma miserável, eu não tenho condições, eu não sei fazer, eu não tive uma oportunidade na vida. Ou não é? Não acontece isso. Está cheio de gente assim, com certeza no auditório, com certeza. Em algum momento da minha vida eu também fui assim. Mas depois que Deus começa a desenvolver uma mentalidade pródiga, uma mentalidade próspera, uma mentalidade generosa, uma mentalidade de abundância, você começa a pensar de uma forma diferente e agir de uma forma diferente, mesmo que com a tua sementinha pequena, com um pouquinho, material e imaterial. Não pode pensar só numa categoria, mas em tudo na nossa vida, amém? Entre casais, no trabalho, na comparação de um funcionário com o outro, de um empresário com o outro, faça o paralelo que você quiser. Você pode ter uma mentalidade sanguessuga, mentalidade parasita, quando você não olha para você com capacidade para dar. E eu vou te provar com mais um texto bíblico no Novo Testamento, Lucas capítulo 6, que é um texto que eu amo. Muito bom, muito forte. É o Lucas 6, 38.
Olha o que diz a palavra. Lucas, capítulo 6, versículo 38. As duas filhas da sanguessuga, como chama? Vamos ver agora o que Jesus fala nesse texto, verso 38. 6, 38. 6:38 de Lucas. Dai e dar-se-vos-á. Olha a regra áurea, a regra máxima aqui, ó. Dê e dar-se-vos-á. Então, dê que você receberá. Vamos repetir? Dê para você receber. Olha o que Jesus fala, verso 38. Você dando, vai se dar para você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Ó, promessa do Senhor Jesus no Novo Testamento, isto é, para nós hoje. O dar aqui é um princípio, e eu gostaria de chamar de uma mentalidade, é uma cultura, é um hábito de generosidade, e que tem um segredo espiritual. Este ato de generosidade abre as comportas do céu para ele começar a derramar sobre nós também. Claro que ele dá sobrenaturalmente e ele dá através de outros também, porque aqui está falando com a mesma medida que você dá, te darão a você também. É o princípio da semeadura, você semeia e você vai colher. Você dá e dar-se-vosão para você. Então, Deus levantará muitas situações para você receber também, quando você tem um coração generoso, tem uma prática de vida generosa. Você não, o teu nome não é Dadá, mas você dá, ao invés de só receber. Você pensa no outro, você pensa com a mentalidade da possibilidade, não da escassez. Você pensa com a categoria de quem tem uma mentalidade próspera e não miserável. Isso é tremendo, porque quando você age assim, o Espírito de Deus libera a ação de anjos, libera a ação de bênçãos. E quando você age ao contrário, segundo Malaquias capítulo 3, quando você retém o que é de Deus, você deixa de semear o seu dízimo, você deixa de semear suas ofertas. O Senhor diz que é liberado o quê? Os gafanhotos devoradores, que comem, destroem aquilo que a gente tem. É aquele ditado, o nosso dinheiro vai para um saco sem fundo, não rende. É um princípio lá da lei, no Antigo Testamento, que Jesus, ele traz para o Novo Testamento também, quando falando aos fariseus que davam dízimos de tudo, claro, dos alimentos, das hortelãs, dos cominhos, dos grãos, mas eles não davam, não tinham uma atitude de misericórdia, amor. Então Jesus fala para eles: olha, façam isso, isto é, dê um dízimo, mas não se esqueça de ser misericordioso, amorosos e generosos. Estão entendendo, queridos? O próprio Jesus traz e resgata em Mateus 23, o princípio do dízimo para o Novo Testamento. Então isso continua nos dias de hoje. E aqui, claramente Jesus fala para a gente dar. Ao invés de me dá, dá.
Ao invés de você ficar reclamando, eu não tenho, me dá, coitado de mim, me dá, me ajuda. Você deve ter a mentalidade de dar, de semear, de ajudar. Isso é tremendo, porque você vai dar um quebra, você vai destruir as garras dos devoradores na vida espiritual da gente. Isso é um princípio espiritual acima do que um princípio material e financeiro. Ele é espiritual. Só entende quem é espiritual. Só entende por revelação. Porque não é por obrigação, é por privilégio que a gente semeia a nossa vida. E esta mentira do pai da mentira, que é o diabo, em João 8,44, ele é chamado do pai da mentira. O diabo, ele quer realmente confundir a nossa mente, destruir as nossas ideias e confundir os conceitos. E infelizmente ele tem feito isso na igreja, através de igrejas que só falam em dinheiro, igrejas que atrelam bênçãos espirituais, saúde, harmonia, cura, tudo a dízimos, a dinheiro. E não é bem assim. Então, com tudo isso, muitas igrejas desviando o dinheiro para outras coisas erradas, para o bolso dos seus líderes. Tudo isso escandaliza e acaba fazendo com que o cristão pense: eu não vou dar dinheiro para o pastor lá, eu não vou dar dízimo porque vai tudo para o bolso, vai ser gasto. Então aí dá uma brecha para o membro, para o cristão, julgar de que não deve dar o dízimo, porque a igreja é interesseira, e com isso deixa de receber uma bênção esse cristão, deixa de ser obediente a um princípio bíblico que vai fazer resultado, vai trazer resultados na sua vida pessoal, vai atrair a abundância do Senhor. Também, acerca do seu tempo, você diz: eu sou uma pessoa ocupada, como que eu vou dar tempo para as coisas de Deus, tempo para ir na igreja ter comunhão com o corpo? Eu vou assistir na internet o culto, eu vou dar tempo? O meu tempo é precioso, eu não tenho tempo. Você deixa de semear o seu tempo, de ser generoso, de dar o seu tempo para Deus, para a comunhão com o corpo. Você também pode dizer: eu não vou dar do meu trabalho, não vou colocar as minhas mãos para ajudar em alguma coisa. Por quê? Porque eu não tenho habilidade, eu não consigo fazer. Ou até trabalho demais em outras coisas. E deixa de se envolver, de ajudar, de fazer as suas boas obras, a sua boa ação na comunidade, para as pessoas. Então, queridos, é muito fácil você se fechar numa mentalidade miserável, numa mentalidade parasita, dependendo sempre do outro. Mas é um desafio que eu quero lançar aqui na vida dos irmãos, como eu tenho lançado para a minha vida constantemente, porque senão a gente estaciona. Eu quero ser um semeador maior na minha vida, e eu quero ver a nossa comunidade sendo uma comunidade generosa, abastada. E o segredo para isso é começar a dar de si mesmo, dar do seu tempo, dar do seu ouvido, dar da sua mão, dar do seu carro para ajudar alguém, dar a sua casa para fazer uma obra, para fazer uma célula, dar, abrir, porque nós vamos atrair a abundância do Senhor, amém? Amém ou não? Eu tenho muitas ilustrações de amigos, irmãos que estavam desempregados e, ao invés de ficar dentro das suas casas choramingando, vieram ser voluntários na obra, né? Teve uma época que a gente saía para ir para o Ceasa, conseguíamos mantimento lá, alimentos, doações dos proprietários lá no Ceasa, e aí nós fazíamos cestas para distribuir de verdura, de legumes, de frutas, e esse pessoal não ficava muito tempo, já era empregado depois.
né? Não ficaram deprimidos, não ficaram passando luta aí, sofrendo, mas estavam semeando o seu tempo, ocupando a sua mente com coisas produtivas. Eu não estou trabalhando, mas eu posso fazer alguma coisa enquanto eu não estou trabalhando numa empresa, ganhando meu dinheiro. E Deus abençoa. Então existem tantas e tantas ilustrações de eu sou pobre e eu não tenho ainda condição de ajudar. Eu não dou nada. Ao contrário, eu não tenho tanta condição ainda. Olha a palavra. Você não falou assim, eu sou pobre. Diga, eu não sou pobre. Porque em Cristo sou rico, sou abastado, tenho abundância. Essa palavra pobre, miserável, não use para você. Eu ainda não tenho o suficiente que eu gostaria. Eu ainda não, mas eu trazer para mim uma mentalidade de que eu sou não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus e o meu Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra e o que o meu Deus diz que eu posso. Muitas vezes não é a realidade que tem que ditar a ordem para você. É a palavra de Deus. Isto é fé. Ver o invisível. Antes que aconteça. Na realidade, eu tenho que enxergar na fé. Está entendendo, irmão? Visão faz com que você saia do lugar que você está e chegue no lugar onde você enxergou. Se você não tiver visão, você não sai do teu lugar. Quando você crê, você enxerga e caminha em direção onde você enxergou. Agora, se você não enxergar, não olhar, não contemplar, então profetize sobre a tua vida, fale com a sua boca, creia no seu coração que você é uma pessoa, é um filho próspero do Senhor Deus. Tem uma ilustração bíblica do filho pródigo, que deixou a casa do pai, pediu a parte da sua herança e foi e gastou tudo com uma vida errada, devassa. E voltou pobre, miserável e pedindo perdão para o Senhor. Mas essa história tem um outro sujeito que é o irmão do filho pródigo. O filho mais velho desse pai rico. O filho mais velho desse pai rico, ele ficou em casa, ele tinha uma herança, mas sabe o que ele falou para o pai? Eu estou com o senhor tanto tempo e o senhor não me dá nada para eu fazer uma festa? Olha que mentalidade. Ele reclamou do pai. E o que o pai falou? Ô filhão, tudo que eu tenho é teu. Você não fez porque não quis. Você não pediu. Estava à tua disposição. Imagina. Ei, imagina você descobrir daqui muitos anos que você poderia ter e você não teve porque você não pediu. Não tendes porque não pedis. E quando pede, pede mal. Mas a gente tem que pedir bem. Papai, me dá, porque eu quero ser canal de bênção para outros. Papai, abra as janelas dos céus, porque eu quero ser um canal para inundar outros. Papai, eu não quero ser como o mar morto. Eu quero ser como o mar da Galileia, que recebe as águas do Rio Jordão e passa para frente. Eu não quero ser como o mar morto, que recebe as águas do mesmo Rio Jordão e fica em si mesmo, egocentricamente. Isso é um princípio eterno. Isso é prática. Ei, desculpe eu falar isso. Saiba discernir. Os indianos falam isso, os budistas falam isso. Homens e mulheres seculares falam isso. O segredo da generosidade. E você que é cristão, você vai deixar essa bênção só para eles? Isso é direito que Deus dá a todos nós filhos. Pensem com a mentalidade de filho. Filho de Deus. Hajam como tais. Porque senão fica incoerente.
mentalidade miserável, de escravo, para um filho de Deus que é liberto e que é abençoado, está tudo errado. Amém ou não? Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Isso é um segredo espiritual que você precisa usar. Por menos que você está enxergando, semeie. Por pouco que você tenha, você nunca tem tão pouco que você não possa dar algo. Dê. Até as suas roupas velhas do guarda-roupa, ou avarento, ou avarenta. Tem gente que guarda roupa por anos e morre, tem que ir um caminhão para tirar. Porque nem a cueca furada o sujeito não joga fora. Olha lá. Não joga, porque depois usa para pano de limpeza. A carcinha, a cueca, fica tudo para limpeza lá. A roupa, agora ainda mais com essa moda de rasgar as calças. Misericórdia. Antes rasgava, né? Até dava para os pobres, coitado. Agora rasgou é moda. Nem dá mais para os coitados. A igreja às vezes precisa vai fazer um bazar. A gente nem está fazendo bazar aqui, porque misericórdia. A gente falava para o pessoal trazer para o bazar. Era coisa furada, rasgada, quebrada. Tudo que já está velho lá em casa, que não usa. Leva lá. Sabe aquela coisa que estava encostada, que você tinha que pagar para levar? Aí fala, vai ter um bazar. Ah, pastor, dá para você levar a Kombi lá para pegar as coisas? Ninguém queria. Mas agora você dá uma de coração bom. Só para tirar a traia da tua casa lá. Miseriqueima. Miseriqueima. Mentalidade de escravo, de deserto, sanguessuga, parasita, mar morto, miserável. Agora, quando você desenvolve uma mentalidade que você, filho, eu estou na casa do pai, sou filho, e começa a agir como tal, com um coração generoso, dadivoso, procura meios de semear, de ajudar, isso é tremendamente milagroso, é poderoso. Começa a acontecer algo dentro de você, começa a ser gerado um milagre dentro de você. Está me entendendo, queridos? Em nome de Jesus, eu queria que o Espírito Santo usasse para quebrar uma cadeia na mente de cada um aqui, porque uma família próspera pode abençoar tanto outras famílias, outras vidas. Uma igreja próspera, cheia de famílias prósperas, pode ajudar tanto na área material. Mas se nós não desenvolvermos essa mentalidade, nós vamos ficar como sanguessuga. Todo mundo miserável assim, opa, aqui eu seguro. Você tem o que pode me ajudar? Porque eu não tenho o que dar. Você pode me ajudar? Vive como pedinte. Mas é filho de Deus. Prova isso, né? Atuando de uma forma diferente. Você não é um coitado, uma coitada. Diga, eu não sou coitado. Eu sou filho próspero de um Deus poderoso, rico, abençoador. Meu Deus é rico em abençoar. Voltando ao filho mais velho, irmão do filho pródigo. Este moço não desfrutou daquilo que o pai tinha, porque ele tinha uma mentalidade parasita, dependente, de coitado, mentalidade de coitado. Coitadinho de mim, o meu irmão que saiu, aprontou, voltou, você faz festa, e eu? Você nunca me deu um cabrito. Você nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com meus amigos aqui. Agora ele, um pecador, gastou tudo, chega aqui, você mata um novilho para ele, faz um churrascão, chama para fazer festa. Mentalidade de parasita, de coitadinho. Tadinho de mim, papai.
Nhe. Essa outra aí. Vai ficar. Porque é uma mentalidade. Se não mudar isso, não muda as atitudes. Os procedimentos, as ações de vida continuam do mesmo jeito aqui, ó. Girando em torno do seu umbigo. Coitado de mim, eu não posso, ninguém me ajuda. Você não tem um trabalho para mim? Ah, também ninguém me consegue um serviço. Como que eu vou trabalhar? E ó, girando em torno do seu umbigo. O seu ventre. E o Senhor quer que você quebre isto em nome de Jesus. Porque Ele tem para você muito, muito, muito mais. É infinitamente mais do que tudo quando você pensa ou pede a Ele, Ele tem para você. Abre a tua mentalidade. E aí eu quero te dar um cuidado. Mesmo que demore um pouco, continue com essa mentalidade, andando conforme o que você está aprendendo da palavra de Deus, de ser filho, de ser abundante a vida que Ele tem para você, aditivada, porque isso pode demorar um pouco, mas começa a vir devagarzinho. Você não pode desistir, que nem aquela história do poço, né? O cara cavou muito tempo um poço, cavou o poço. Cadê a água desse poço? E nada. Cavou 20 metros, nada. Aí ele vendeu a terra, falou, não vou mais ficar com esse poço nessa terra aqui, que não tem água, saiu. Aí mudou o vizinho, comprou, ele furou mais 1 metro e encontrou água. O que vendeu ficou muito, muito danado da vida. O cara fez todo aquele esforço, já tinha cavado 20 metros. O outro comprou a terra, mais 1 metro e encontrou água. Não é? Então, não pare. Se é uma verdade, exerça a fé e continue caminhando. Seja generoso, seja generosa. Dê de si, tire o egoísmo, seja altruísta, olhe para o outro, para a necessidade do outro, o que você pode ajudar. Não tem dinheiro, não ajuda com dinheiro, ajuda com outras coisas, com o serviço. Um dia de serviço de uma pessoa que fica em casa fazendo alguma coisinha, está 100, 120 reais. Trabalho vale dinheiro. Ajuda com o teu trabalho, faz alguma coisa. E você está semeando, até que uma hora as fontes inesgotáveis das bênçãos de Deus começam a fluir para você também, amém? Aleluia. Deus não deseja, o Pai não deseja que você viva uma vida escassa, árida, seca, miserável, sofrida constantemente, não. Nós passamos por desertos, mas nós não ficamos nele, porque deserto não é o nosso lugar de construção de vida. O crente que diz que não passa por deserto, ele é um mentiroso, não viveu ainda tudo aquilo que Deus tem para ele viver, para aprender. Mas ele dizer que ele vive no deserto, tem algum problema na vida desse cristão. Nós passamos por eles. Nós podemos passar por lutas, por falta de algumas coisas, mas tudo para aprendizado, não para viver assim todo o tempo da nossa vida. Então existem alguns segredos. Claro, trabalho, a pessoa diligente, porque Provérbios está cheio de textos falando para a gente ser diligente, trabalhador, não ser preguiçoso, né? Ir atrás, ser proativo, enfim. Mas um dos segredos espirituais na nossa vida também material é a generosidade. Darmos algo concreto, dividirmos, dá para experimentarmos o retorno de dar-se-vos-á em abundância, medida sacudida, recalcada. Lembra daquela ilustração do pessoal antigo, que você ia comprar 1 quilo de farinha de mandioca na
no armazém, eu lembro de farinha de mandioca, porque ela é bem solta, né? Então, o sujeito enchia com aquelas conchas, o saco de 2 quilos e tal, e aí, no finalzinho ele batia assim, ó, na balança para socar aquela farinha e cabia um pouco mais. E aquele comerciante bem generoso, né? Ele batia mais ainda, punha o lado contrário da pazinha e socava assim mais farinha, punha mais, para caber bastante. Isso que é medida sacudida, recalcada. É bastante, né? E assim cabia muito mais no mesmo saco. Quando você dá, o Senhor diz a palavra por Jesus que Ele dá uma medida muito maior, sacudida, recalcada, muito mais do que você deu, você vai receber. Amém? Não desista, por mais difícil, o demorado que seja. Por quê? Porque a verdade de Deus se cumpre na vida dos que são obedientes e fiéis. É a promessa do Senhor, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz, caminhar em pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele é o pastor, e quando Ele é meu Senhor, eu vou ter sempre as minhas necessidades supridas em abundância. E a promessa do Senhor em João 10:10, que Ele nos daria vida e vida em abundância também, eu tomo posse, você também, em nome de Jesus. Com uma mentalidade parasita, isso não se cumpre. Mesmo tendo promessa de Deus para a tua vida, se você não starta, se você não liga, se você não entra em concordância, se você não age, se você não dá um passo, você não vê acontecer na tua vida. Moisés estava para entrar na terra prometida, mas encontrou o mar vermelho na sua frente. E era a promessa do Senhor Deus: olha, você vai passar. E ele caminhando, viu aquele mar, parou. O povo começou a chorar, a reclamar, porque tinha tanto um exército por trás para querer matá-los, na saída, no êxodo do Egito. Aí ele fala para Deus, Deus fala: continua, marche, eu não mandei vocês pararem, marche, 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 marche. E eles continuaram. E quando Moisés chegou no mar, o Senhor falou: toca o mar com o teu cajado. E aí Moisés tocou o mar e o mar se abriu. O que isso ensina? Que por mais difícil, por mais complicado que seja, Deus tem um milagre. Quando nós não conseguimos fazer, Ele faz. Mas a parte que é para nós fazermos obediência, nós temos que fazer. Mesmo que seja tocar com o nosso cajado lá. Não tenho nada, mas eu tenho meu cajado, eu vou tocar, porque o Senhor, Ele mandou, então eu faço. Porque depois o Senhor faz aquilo que a gente não faz, que é abrir o mar. Que é abrir os céus, as janelas dos céus, e derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Medida recalcada, sacudida. Mas a chave disso é uma vida de dar, generosidade, bondade, encontrar meios de abençoar. Não é? Você tem os envelopes aí de dízimos e ofertas. Tem gente que nunca pega um envelope para colocar o dízimo. Como vai poder ser abençoado? Se é um princípio bíblico, se é a palavra que diz que Ele vai abrir mediante a nosso dízimo fiel, a 10ª parte de tudo que Deus nos dá, eu só devolvo para Ele 10%, e os 90% eu uso bem, e Ele se multiplica mais do que se fosse os 100% na minha mão. Quando eu sou fiel dos 10% para Ele, Ele faz com que os 90% fiquem na minha mão, se multiplique. Amém ou não? Meu paizinho, ele é testemunha disso, ele me fala isso. Ele me falou: Pedro, depois que eu me converti, aprendi a dar o dízimo, mesmo sendo aposentado, ganhando tão pouquinho, ele conseguia fazer muito mais, rendia muito mais o dinheiro dele do que antes. É isso ou não é, pai? Não é? Ele me testemunhou várias vezes isso. Não é? É um princípio espiritual. Eu, desde os meus 19 anos que me converti,
eu dou meu dízimo e não tem questionamento mais. Aquela parte que é do meu salário é do Senhor. E pronto. É um hábito, mas é um hábito sobrenatural. Dízimo é do Senhor. Não tem questionamento. A oferta eu dou se eu quiser. É na proporção da minha fé. Proporcionalidade é oferta. Olha, eu vou dar uma oferta generosa para comprar essa chácara. Amém. Eu vou dar uma oferta aqui, está do lado da oferta aqui. O dízimo é todo tempo. Todo mês eu ganho, então todo mês eu dou meu dízimo. 10% do que eu ganho. Mas a oferta eu dou se eu quiser. E é bênção para a minha vida, porque é proporção. Na medida que você der, será dado. Muita semente, muita colheita, segundo Paulo ensina aos Coríntios. Né? Que é o texto que nós colocamos aqui no envelope. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza nem por necessidade, pois que Deus ama ao que dá com alegria. Esse dar aqui é a oferta. O dízimo não é dar na proporção que eu sinto no coração. Dízimo é algo objetivo, é 10% do meu salário. E se eu não estiver dando, eu estou tirando aquilo que é de Deus. Mas a oferta é uma semeadura de coração especial. Eu dou e eu vou receber muitas bênçãos na proporção dessa semeadura. Não é? Alguns confundem dízimo com oferta. Oferta com dízimo. Eu estou dando uma oferta, é como se fosse meu dízimo também. Mas não é isso. Não é? Para ser bastante honesto com os irmãos, é importante você entender o princípio dos 10%, que é o dízimo de toda a tua renda. Tudo que entra na tua vida, você tem o prazer de tirar. Passou o final do ano, então agora posso falar com liberdade. Senão parece que a gente está forçando. O final de ano a gente recebe bastante coisas a mais, o serviço. Então, tudo que entrar mais, eu vou anotando para dar 10% daquilo que eu recebi para a obra de Deus, para a casa do Pai. Isso é semeadura também, mas é dízimo. O nome é dízimo. Agora, a oferta, como Malaquias fala sobre dízimos e ofertas é voluntário, você dá se quiser. É uma prova que você faz com Deus. Não é? E Paulo incentiva a contribuir segundo propôs o seu coração. Esse contribuir, conforme propomos no nosso coração, não é sobre o dízimo, é sobre as ofertas. As ofertas que você quer dar para alguém, para uma obra, para a compra de uma chácara, como é o nosso caso, enfim, não é? Para o projeto social da igreja. Amém, queridos? Então, fechando parênteses, voltando à palavra agora. Então, essa mentalidade de abundância que o Senhor quer falar para você aqui nessa noite, dá e dá-se usar, deve tomar conta de você, penetrar na sua mente e fazer você realmente agir dessa maneira, como se fosse. E aí Deus virá com os resultados sobre a tua vida. Amém? E você diz, puxa, mas eu não tenho nada agora, está cheio de dívidas, eu não tenho nem o que. Semeia em termos de dízimo primeiro. E creia que você deixando de dar o dízimo, você não ia pagar tudo, a tua conta. Seja fiel com aquilo que Deus pede para você. E o Senhor vai se responsabilizar com você de te ajudar a prosperar, a sair das dívidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Eu queria, nessa hora, orar por todos nós. Mas existem dois tipos de oração. Um é por aquilo que nós estamos falando, materialmente falando. Eu quero, Senhor, realmente entrar nessa dimensão de generosidade. Mas tem um outro tipo de oração que eu queria fazer com você, é com aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus. Porque o dar não é só o material, o dar também é da nossa vida. Jesus, ele foi dado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não perecer, mas tenha vida eterna. Então Jesus foi uma dádiva, foi um presente. O Pai deu o seu Filho. Paulo
diz assim: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das suas almas. Paulo se deu às pessoas. Estão me entendendo? Então, o apelo agora é para, primeiro, que você entregue a sua vida a Jesus, para que Ele faça da tua vida uma vida abundante, relevante, com propósito, com paz, com esperança. E para que você se torne filho e filha de Deus, precisa entregar sua vida a Jesus. E aí você vai ser tratado como filho, como filha, porque você deu o seu coração a Ele. Então, de tudo que você tem, de mais precioso que você tem é a sua própria vida. E o Senhor Jesus está te convidando a dar a sua vida a Ele hoje, para que Ele dê o Espírito dele para morar em você. Aqueles que se convertem, entreguem sua vida a Jesus, o próprio Deus envia o Espírito Santo dele para habitar nessa vida. E aí passa a desfrutar de uma vida de filho. Tem recursos inesgotáveis do Espírito dentro dele. Sozinho você não vai, mas com o Espírito Santo em você, você vai ser próspero, vai ser abençoado. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos. E eu quero convidar nessa noite, quem aqui que me ouve, de uma forma simbólica, mas muito poderosa, muito especial, entregar sua vida a Jesus. E como símbolo disso, eu quero te convidar a ficar de pé onde você está, como eu estou aqui de pé. Fique de pé onde você está, entregando sua vida nas mãos, dando o seu coração a Jesus. Fique de pé nessa noite. Amém? Quem mais? Fique de pé. Em nome de Jesus, dando a sua vida a Jesus, entregando no altar dele. Tem mais alguém? Quem gostaria de entregar e dar a sua vida, o seu coração inteiramente para Deus fazer o que Ele quer? Quando a gente dá, nós não somos mais de nós mesmos. Você já fez essa entrega? Dando você mesmo nas mãos do Senhor? Você tem alguma reserva na sua vida? Eu me lembro de uma ilustração, eu quero que você ouça e depois nós vamos continuar. Na África, eles têm o costume de colocar um grande cesto aí na frente, no chão, na frente do altar, e convidar as pessoas para trazer suas ofertas. E teve um dia que veio uma jovem e entrou naquele cesto. Ela entrou no cesto. E aí o pregador perguntou para ela: você não entendeu o apelo? É para trazer oferta. Ela falou: pastor, eu não tenho nenhuma oferta, mas eu tenho a minha vida, eu quero entregar a minha vida. E ela se colocou como oferta a Deus. Isso é dar a nossa vida a Jesus. Tem mais alguém que quer vir à frente e entregar a sua vida a Jesus? Tem mais alguém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Levante as suas mãos, abençoando, abençoando, abençoando